Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Márcio e nós vamos trabalhar com a disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos. Eu acho que o ponto de partida para a gente ter como conversa inicial é reconhecer o imentário da disciplina. A ementa é um ponto fundamental porque é o nosso ponto de partida, é a partir daí que a gente vai ter uma referência em relação ao que estudar. Então, nossa primeira conversa vai ser a partir dessa leitura do imentário e vou fazer um comentário e alguns comentários a respeito dessa ementa. Então, o que diz a nossa ementa? Primeiro, nós vamos estudar os problemas de cunho socioeconômico, como os relacionados à distribuição de renda e riqueza, a geração de trabalho e renda, a inclusão social, a realização de reformas, ao aumento de transparência e da participação popular. Serão muito provavelmente priorizados. O que significa isso? Qual que é a tradução disso para o universo acadêmico? Primeiro, a gente não pode entender que discutir política de uma maneira geral seja uma opinião pessoal. O papel da academia é exatamente esse, de fazer com que esse tipo de análise ela tenha um sentido de um conhecimento formal, de um conhecimento acadêmico. E como que parte o conhecimento acadêmico? A partir de dois elementos que seriam fundamentais poder reproduzir aqui. Primeiro, em relação a entender que nós, da área de humanas, somos a ciência multiparadigmática. Ou seja, nós temos vários paradigmas apesar disso, da gente ter visões e leituras diferentes em relação à nossa percepção em relação especialmente ao Estado, que é uma relação política, é importante que a gente perceba que mesmo com essas visões diversas, elas têm relações com a construção das categorias, que seria esse segundo elemento que é importante a gente poder reproduzir. O que vem a ser categorias? Até algumas décadas atrás, se pensava muito em categorias como algo próximo a conceito. A grande diferença é que o conceito é engessado, ele é enraizado, diferente da categoria que é dinâmica. E nossa sociedade e a política, de uma forma geral, ela é extremamente dinâmica. E daí a gente entender que conceitos como democracia, conceitos como trabalho, ou qualquer outra, até a concepção de Estado, ela tem uma múltipla leitura e formações bastante dinâmicas, pela própria historicidade. O que é hoje o Estado, o sentido dele não é o mesmo de 50 anos atrás. Portanto, é importante que a gente perceba que a produção do conhecimento, ele não cai dentro desse balaio de gado, que é uma visão do eu acho, né, eu penso, mas que tenha uma fundamentação na categoria. Inclusive, isso é até uma recomendação para que vocês, ao pensarem em construir o TCC, já pensem em que categorias vão ser utilizadas. Eu costumo, às vezes, aproximar muito, apesar da gente não ser da área de ciências exatas, mas aproximar um pouco em relação a uma cirurgia, por exemplo. Né? O médico, ele ao fazer a cirurgia, ele tem uma especialização e vai usar aparelhos necessários para aquela cirurgia, de joelho, de coração, são aparelhos distintos. É o nosso caso também. Se a gente vai analisar determinados objetos, determinados problemas, as categorias também vão ser adequadas a esse tipo de trabalho. Portanto, é importante que a gente, desde já, é por isso que eu vou intensificar ao longo desse pequeno, curto espaço que a gente vai estar junto, aqui a gente consiga fortalecer essa ideia de categoria, ideia de cientificidade como proposta para analisar a questão política. Então, o inventário, esse ponto de partida, esse ponto de referência seria já uma construção de que é preciso se pense nas categorias a serem exploradas e vamos abandonar um pouco do achismo, das visões partidárias, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje. Né? Pensar numa situação em que esse acirramento das ideias, essas tensões, elas acabam nos levando a opiniões que fogem ao papel que é o nosso da academia. Ainda que a gente não consiga uma visão que afaste de forma completa dentro da nossa perspectiva política, mas que a gente tenha um mínimo de concepção do que é a produção da academia. Bom, seguindo a discussão em relação ao inventário, outro aspecto seria as trajetórias das políticas públicas concernantes a esses problemas. Os efeitos da inclusão da agenda neoliberal no seu processo de elaboração serão estudados a partir dos instrumentos usualmente empregados para analisar a conjuntura, reformas e coalizões. Bom, é importante que a gente perceba
a partir dessa leitura, outro aspecto também que vai ser de fundamental importância para entender a nossa análise de Estado. Primeiro, Estado não é uma instituição neutra. O Estado ele tem um papel de interesses e de tensões. Então, ao analisar um discurso de determinado tipo de pessoas ligadas à área pública, de que há um interesse do povo, a primeira coisa a se perguntar, quem é esse povo? Que tipo de proposta está sendo pensada, que tipo de proposta está sendo exposta. Daí a ideia de que se tem de que o Estado ele visa o bem comum é algo que já não mais concebe no mundo acadêmico. O Estado ele tem um papel de interesse de determinados grupos, é um espaço de tensão, é um espaço que está incluído dentro da realidade capitalista, e essa realidade ela é móvel, ela é dinâmica, ela assume determinados tipos de composições que vão se alternando ao longo do tempo. Nesse momento que a gente está vendo dentro dessa nossa disciplina, se você for analisar o que se propõe hoje, já não condiz mais com as tensões que se viveu há 2 anos atrás. Se a gente pensar em relação à democracia, nós vamos poder perceber que há 2 anos atrás, o que tinha como vislumbrar, como algo a ser conquistado? Era um avanço democrático, era uma busca de uma intensificação dessas propostas democráticas. Nos dias atuais, o que a gente está vivendo é uma tentativa de conseguir manter aquilo que a gente construiu. Existe hoje, nesse acerramento, nessa polarização de visões, uma leitura em que a tendência a haver perdas em relação à democracia, perdas em relação ao papel do poder público, perdas em relação ao Estado, ou seja, há uma nova construção de moralidade, né? E aí esses problemas contemporâneos, eles já não são mais os mesmos problemas de 2 anos atrás. A política dinâmica, ela dentro da área de história, a gente chama ela de curta duração, porque existe toda uma forma acelerada em relação a esse tipo de construção de conhecimento, de informações. Daí a gente poder tentar acelerar isso, né, perceber esse ritmo e ao mesmo tempo fazer leituras também que sejam compatíveis com essa forma tão acelerada. Então esses problemas contemporâneos, eles acabam sendo norteados, ou pelo menos a busca de que se tenha algum referencial em relação ao Estado, dentro de uma leitura que vai sendo feita pelo menos a partir do século XVI, quando o Estado ele é consolidado, que seria um Estado mais interventor e um Estado menos interventor. Hoje a discussão é o Estado do bem-estar social ou o Estado neoliberal. Essas duas leituras de um Estado em que ele cumpre um papel de distribuição de renda, de fazer com que haja um equilíbrio, ou a busca de uma competitividade, um Estado mínimo, um Estado enxuto, que se proponha que essa competitividade seja a solução dos problemas, o mercado vai responder aquilo que é construído pela oposição do Estado do bem-estar social. Daí a gente poder entender que a nossa base para a leitura desse Estado vai ser nesses 2 patamares, ou o Estado neoliberal, seus problemas, seus limites, ou o Estado do bem-estar social, com todas as suas leituras protecionistas. Então, a partir do século XVI até os dias atuais, nós tivemos como um pêndulo, um Estado interventor, como o Estado mercantilista do século XVI e XVII, como o Estado, o welfare state keynesiano, de 1929 até a década de 70, ou o Estado liberal do século XVIII, ou o neoliberal que hoje tenta predominar. Daí essas leituras vão nortear esse tipo de referência. Então, quando a gente pensa em buscar nessa leitura de Estado e seus problemas contemporâneos, é importante que a gente tenha todos esses elementos que fundamentem a nossa argumentação, nosso objetivo, que é a busca de um entendimento, especialmente dentro do Estado brasileiro. Então, dentro dessa carga teórica que a proposta desse curso vai ser construída, porque não é possível discutir política, especialmente porque se não tem elementos técnicos, elementos ligados a cálculos, mas sim em relação a questões humanas, é que nós vamos nos nortear buscando conceitos elementares, conceitos que vão fundamentar
a noção de Estado, primeiramente, e depois os problemas contemporâneos, que são muitos e que preciso, a partir desse curto espaço de tempo, fazer recortes. Né? Recortes que eu vou buscar a partir de problemas no Brasil, como o federalismo, problemas em relação à questão dessa burocratização desse Estado, e ao mesmo tempo fazer uma leitura em relação a um aspecto que é pouco relacionado em relação ao Estado e esses problemas contemporâneos, que é cultura política, que é um tema relativamente novo, que é importante ser buscado, especialmente na sociedade patrimonialista que a gente vive e nesses nós patrimonialistas que a gente tem vivenciado em relação a essas denúncias permanentes que são dos dias atuais. De modo que essas nossas palavras iniciais, e desejar boas-vindas e boa sorte a vocês.